mas é um conceito novo e que eu estou lançando, já lancei isso academicamente, está sendo muito bem recebido e é super simples. É assim, as pessoas, eu vou dedicar algumas horas do meu tempo, da minha semana, que era o meu sonho, a fazer terapia para essas pessoas que realmente não podem pagar a terapia. Sei lá, 2 horas da minha semana. Cada psicólogo escolhe quantas horas ele ou ela quer fazer, né? Eu vou tirar 2, 3 horas por semana para fazer isso. É o meu grande sonho. Então eu vou fazer uma terapia para pessoas que jamais poderiam pagar por uma terapia, né? Só que o formato, ele tem naturalmente toda uma sequência. Então o pulo do gato, no sentido de ajudar as pessoas, está na caridade, está no voluntariado. Né? O que eu vou fazer com essa pessoa? Depois de 1 hora de sessão, eu vou falar, olha, para cada hora de terapia que eu fizer para você, você vai fazer 1 hora de trabalho voluntário, onde quer que você queira. Você escolhe onde. Pode ser um asilo, pode ser um hospital, entendeu? A pessoa escolhe onde ela vai fazer. A próxima sessão comigo, ela só acontece depois da pessoa ter feito essa hora de trabalho voluntário, entendeu? Porque faz parte de todo o processo. Então é serviço por serviço. É serviço por serviço. Então é assim, alguns psicólogos que estão me vendo nesse momento vão perguntar, mas Claudemir, não há nenhuma grande novidade em pedir para um cliente fazer trabalho voluntário. Bom, eu sei que não há nenhuma novidade, mas o meu tem um detalhe diferente do que fazem até hoje. O meu é obrigatório. Ou seja, não é assim, olha, se você quiser ir no asilo, não. Para eu fazer essa terapia, é obrigatória, por isso que eu estou criando, é totalmente diferente, é obrigatório. O cara vai ter que fazer um trabalho voluntário. Faz parte do processo terapêutico. Então é assim, a próxima sessão que eu vou ter com essa pessoa, adivinhe qual é o tema da sessão. Vai ser um pouco sobre o problema que o levou ao meu consultório e, óbvio, sobre essa realização do trabalho voluntário. Como é que foi? Né? Como é que você se sentiu? Conte para mim essa experiência. E o que eu estou querendo fazer com essa simples teoria é ver como as pessoas podem, entendeu? Começar a relacionar os problemas que elas estão passando com os problemas que elas estão vendo. E a razão que eu ter criado essa teoria é que eu cheguei à conclusão, durante os meus anos de psicoterapia, que a grande maioria dos clientes realmente fazem uma tempestade num copo d'água. A teoria em nenhum momento subestima, entendeu, o sofrimento de ninguém. Ele simplesmente coloca... Os problemas são reais. Exatamente. Ele simplesmente coloca em choque o que a pessoa está passando com outras pessoas que estão passando por um problema que, em geral, são bem maiores. Tanto é que uma das premissas dessa nova teoria que eu estou criando é que quanto mais necessitadas as pessoas estiverem que a pessoa for fazer a visita, maiores são os benefícios. Então, por exemplo, se uma pessoa decidir visitar um hospital normal, ele tem benefícios maravilhosos, porque está fazendo algo bom que vai servir para as pessoas e para a própria pessoa, certo? Caridade. Sim. Um hospital normal. Se ele for visitar, por exemplo, um hospital de câncer, por exemplo, o impacto é bem maior. Então, em nenhum momento a teoria quer que as pessoas sofram. Tanto é que a premissa básica é, você escolhe o lugar onde você quer ir. Que você vai fazer. Mas a outra premissa é, quanto mais necessitadas as pessoas que você for visitar estiverem, ou tiver um problema maior do que o seu, há uma tendência a ter maiores benefícios. Só isso. Não é ciência, são simplesmente premissas que eu tenho e que, óbvio, que o tempo e psicólogos vão me ajudar a gente comprovar isso aí. Não, eu vejo que você está matando vários coelhos com uma cajadada da cidade, existem famílias, tal, etc. Mas eu fiquei, nesse momento, eu me questionei, falei, como que é o melhor jeito de ajudar? Às vezes você quer ajudar e não tem como. Eu acho que esse formato que você está estabelecendo, a pessoa se ajuda, né, e ajuda outros. Exatamente. E de uma maneira que tem um acompanhamento, né? Exatamente. Uma coisa super importante que eu queria dizer, os psicólogos que estão me ouvindo agora vão falar, mas Claudemir, você me vem com uma teoria que está querendo que eu deixe de ganhar dinheiro. Em nenhum momento, eu inclusive sou a favor que os psicólogos ganhem muito bem, porque é uma profissão nobre de ajudar as pessoas para ganhar. O que eu estou falando, se você gostar dessa teoria, usa 2 horas do teu tempo na semana ou no mês e utiliza, ou seja, para pessoas que jamais poderiam pagar por uma terapia, né? E é fantástico você poder realmente ter uma ideia de poder ajudar as pessoas
a serem felizes, que tem tudo a ver com psicologia positiva. Outro nome da psicologia positiva, desculpa-me, chamam da ciência da felicidade, porque tudo que nós estudamos é como fazer as pessoas felizes. Se sentirem bem. Mas uma coisa que que ficou também, eu falei dos vários coelhos que estão se matando, não é só como se ajudar. Mas, por exemplo, a pessoa ela tem que se esforçar para ser feliz, né? Que é um princípio básico, porque as pessoas querem que as coisas aconteçam, mas não estão dispostas a pagar para a felicidade. E aí o que acontece? A pessoa tem, de fato, se esforçar. Eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, mas você tem 1 hora para ir lá e contribuir, ajudar alguém que precisa. E eu, na realidade, eu dou o exemplo no começo. Eu estou usando o meu tempo realmente para ajudar alguém. Então eu quero que essa pessoa ajude outras pessoas e passe adiante para 3 pessoas para voltar ao tema do filme, né? E o que eu vou precisar, na realidade, é de ajuda de psicólogos para a gente disseminar a ideia e ajudar pessoas que realmente precisam serem ajudadas. E a felicidade está diretamente ligada a 2 fatores que eu costumo falar nas minhas palestras, né? Um é ser grato por tudo que você tem, não importa o que você tem, ser grato, e o outro é doar, é a caridade. Passa por esses dois itens a felicidade. O dinheiro é muito importante, mas as pesquisas indicam que ele não significa quase nada comparado com outros fatores como família, amizade, doação, isso que nós estamos falando aqui. Está provado cientificamente. Dinheiro, a gente valoriza demais, né, talvez. Agora, uma dica prática, porque você sabe que você não ganha nada financeiramente com este seu projeto. Você tem os seus projetos que te remuneram. Exatamente. Tá? Como que você chegou, até para quem quiser, de repente, pensar em doar o seu tempo ou contribuir de alguma maneira, ainda que não faça uma sessão psicoterápica com você, mas que fala assim, poxa, eu gostaria de contribuir com a sociedade de alguma maneira, uma questão de paz de espírito, por uma questão pessoal mesmo, enfim, o que você sugere? Como que é 10% do tempo? É 5%? Eu sou muito prático, na realidade eu não estabeleço absolutamente nada, porque cada uma forma de fazer isso. Eu quero doar o máximo que eu puder, porque o meu sonho qual que era? Era ganhar dinheiro com a minha profissão e retornar uma parte desse dinheiro dessa forma de doação. Tá? Eu, por exemplo, desde os meus 13 anos, por exemplo, dou sangue. Então já estou dando uma ideia para as pessoas. Tá triste aí? Vai lá e faz alguma coisa bem para as pessoas, você vai ver como vai fazer bem para você. Entendeu? Então, cada pessoa doa o que realmente puder. Então, para os psicólogos, eu diria o seguinte, se você está indo super bem na tua clínica, quanto melhor você estiver financeiramente, maior, então, a proporção de horas que você faça para essas pessoas, né? E essa teoria, para mim, ela é fascinante, porque eu acho que ela vai atingir, inclusive, outras áreas. Sei lá, um advogado famoso, rico, entendeu? Já imaginou você poder ajudar uma pessoa que jamais poderia pagar um advogado por uma causa? Sei lá, um médico. Você já imaginou um médico, um cara que já tem tudo que ele poderia ter e, de repente, ele é especialista em coração, o melhor, e alguém que jamais poderia pagar por uma cirurgia, receber uma cirurgia desse cara sem receber absolutamente nada? É fascinante. É fascinante e realmente eu acredito que a gente pode mudar. Isso é realmente, literalmente, plantar sonhos, que é o tema, inclusive, da sua palestra. Exatamente. Claudemir, para quem quiser levar sua palestra para empresas ou saber da sua agenda, como que pode fazer?